Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de te louvar e agora de podermos meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos na lição de número 11. Vamos iniciar, a lição número 11. Domingo passado concluímos a lição 10 e hoje vamos dar continuidade a partir da 11ª lição. O tema dessa lição é honrando aos pais. É uma lição que vai nos ensinar aí como honrar os nossos pais. Êxodo capítulo 20 tem sido nosso texto base a alguns estudos, porque começamos a estudar sobre a importância dos 10 mandamentos na igreja, e aí viemos discorrendo em vários estudos, tudo baseado em Êxodo capítulo 20. E eu tenho reforçado para os irmãos que isso nos mostra o quê? A importância do Antigo Testamento também para a igreja. Porque algumas religiões ensinam que somente o Novo Testamento é para a igreja. E o Antigo Testamento não, é coisa do passado. Sabe? O Antigo Testamento é para os judeus, né? Para cumprir a lei, mas para a igreja é só o Novo Testamento. E com esses estudos nós temos provado para os irmãos que o Antigo Testamento não é coisa do passado. Não é porque o nome é Antigo Testamento ou Velho Testamento, como alguns chamam, que é coisa ultrapassada, que tem que ficar para trás. Nós temos provado isso nesses estudos, a importância das leis, ou seja, dos 10 mandamentos para a igreja hoje. Então, isso nos mostra o quê? Que nós temos que observar toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse. Quantos livros? Lembram? 66 livros, né? Toda a Bíblia, Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Quantos capítulos? Lembram? Pegou pesado, né? 1189. 1189 capítulos. E quantos versículos? 31.104, né? 31.104 versículos. Então, todo esse conteúdo é a palavra de Deus. Todo ele. Nós não podemos dizer, não, peraí, o livro do Êxodo não. Não, isso aí a gente não pode estudar porque não é para a igreja. Não existe isso. Se está na Bíblia, dentro desses 66 livros, 1189 capítulos, 31.104 versículos, é a palavra de Deus. E todos têm que ser observados com cuidado. Todos. Porque se Deus deixou registrado na sua palavra, é para nós hoje. Se Deus não quisesse ter deixado o Antigo Testamento para a igreja, teria chegado em nossas mãos hoje só o Novo Testamento. O Antigo Testamento estaria aí no esquecimento. Mas Deus preservou a sua palavra e Ele preservou toda ela, desde Gênesis até o Apocalipse. Então o Antigo Testamento também é muito importante. Um dos fatos que faz com que nós valorizemos bastante o Antigo Testamento são os mandamentos, porque vai nos orientar como nós devemos viver no relacionamento com Deus, que nós estudamos isso, no relacionamento vertical entre nós e Deus, e vai nos ensinar como vivermos de forma social com as pessoas, que é o relacionamento horizontal. Então, os 10 mandamentos nos ensinam esses princípios. Aprendermos a como conviver com Deus e como conviver com as pessoas em sociedade. Esse é um dos pontos muito importantes do Antigo Testamento para nós, igreja, hoje. Um outro ponto muito importante também são as profecias. O Antigo Testamento é repleto de profecias. E aí você me pergunta, mas irmão, qual a importância da profecia para os nossos dias? Para nós observarmos o quão próximo está a vinda de Cristo. As coisas acontecendo. Está aí, as coisas estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Vocês lembram que um tempo atrás aí nós ouvimos falar muito de terremoto em vários lugares, né? A Bíblia fala disso. Nos últimos tempos, né? Ia ver terremotos em vários lugares. E depois, epidemias. Epidemias. Alguma coincidência, será? Depois daquela onda de terremotos e tal, aí veio as epidemias. Está aí, ó. Até pandemia era, né? Do coronavírus. Certo? E depois das epidemias?
Fome, né? Fome. Então, cuidado, né? Quem tiver suas contas, cuide em resolver e deixar tudo organizado, pago, porque pode vir um momento difícil aí na frente, onde vai ter escassez de pão. E vocês já estão percebendo isso agora, não é não? Ó a inflação, as coisas subindo, o preço de combustível estourando, guerras. E aí, por conta disso, reflete aqui também no Brasil. Será que a palavra de Deus é verdade, irmãos? Está se cumprindo, irmãos. Então, a importância da palavra de Deus, das profecias para nós hoje, para observarmos os acontecimentos e comprovarmos ainda mais como nós podemos confiar nas Escrituras. Como ela é fiel. Algo que foi escrito há tanto tempo atrás, mas está se cumprindo hoje. Nós estamos vendo hoje. Então, quem tem algum problema financeiro, cuide em resolver, né? Cuide em resolver. Porque uma época eu estava pesquisando sobre a questão de organização financeira e os especialistas falam que se você está em dívida, mas você tem algum bem material que você possa vender para resolver suas dívidas, faça isso. Porque é melhor você começar do zero, sem dívida, do que você ir se endividar. Não, peraí, eu estou devendo, aí eu tenho uma casa para morar, eu tenho um transporte, eu tenho um terreno, uma propriedade, ou seja lá o que for. Mas aí eu não quero me desfazer de nada meu, mas eu estou com uma dívida, então eu vou fazer um empréstimo para pagar a dívida. Não faça isso. Segundo os especialistas, essa não é a melhor saída. A melhor saída é você vender algo que você possui, paga as dívidas e aí começa do zero, sem dívida. Porque aí você começa com o pé no chão. E aí é mais difícil de você entrar em dívida de novo, porque você já esteve em dívida. Então você saiu, agora você vai ver o que é bom, né? Viver sem dívida. Então você não vai mais querer voltar para a época da dívida. Vai aprender a pisar mais o pé no freio e ter mais cuidado com as finanças. Então, nós precisamos estar atentos, porque se a palavra de Deus diz que vem fome, então fique atento, fique ligado. Não estamos em época de se endividar, de fazer empréstimo, de estar procurando pagar juro, não. Estamos na época de pisar o pé no freio e ter controle e equilíbrio financeiro, para a gente não entrar aí em endividamentos e depois ter que vender tudo o que tem e ainda não paga o que deve. Então é melhor tomar as providências logo de forma rápida para sair das dívidas. Então, irmãos, para nós observarmos o quanto a palavra de Deus é atual, quanto ela é atual, e aí nos traz conselhos em todas as áreas da nossa vida, até na área financeira. Até na área financeira. Tem um irmão que disse uma coisa interessante um dia desse. Ele disse que consegue administrar a empresa dele seguindo os princípios bíblicos. E é uma empresa que tem prosperado. Olha como é interessante. Ele começou vendendo quentinha da casa dele, entregava na bicicleta. E hoje ele tem um empreendimento bem estruturado, né, bem estabilizado, graças a Deus. E ele segue os princípios bíblicos para administrar a empresa dele. Então, para nós vermos como a Bíblia é importante para as nossas vidas. Não só no sentido material, né, principalmente no espiritual. Mas só para mostrar aos irmãos como nós podemos aplicá-la em todas as áreas da nossa vida e termos, assim, bênção, prosperidade, pela graça e misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós precisamos lembrar também desse mandamento, o mandamento que tem sido tanto esquecido, né? E na nossa geração de hoje, temos tido muito problema com relação a esse mandamento dos filhos honrarem os pais, né? Eu trabalho na área na educação, como vocês sabem, e a gente lida com vários alunos todos os dias, e nós observamos o quanto o esquecimento desse mandamento de honrar os pais tem sido realmente esquecido. Tem se esquecido muito disso, e aí nós vemos o reflexo na vida das crianças. Elas têm vivido, algumas, né, não todas, mas assim de forma totalmente desordenada, desregrada, de uma forma desequilibrada, porque não honram aos pais. E aí eu pergunto, de quem é a culpa? Dos pais. Irmão, mas se os filhos é quem não honra os pais, como é que a culpa é dos pais? A Bíblia nos ensina, irmãos. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem é que ensina a criança no caminho? É a escola, né? É a igreja. É não, irmãos. Quem tem que ensinar a criança no caminho são os pais. É os pais no caminho
com os filhos. O problema é que alguns pais hoje dizem assim, menino, o caminho certo é aquele, viu? Tu vai para lá que eu vou desfrutar do mundo. E aí, o filho vai seguir qual caminho? Do mundo. Porque se ele diz assim, peraí, o papai diz para eu por um caminho, mas ele vai por outro. Então, o que ele vai é melhor, né? É igual a comida da mãe, né? A gente bota a comida no prato que a mãe fez, na mesma panela, aí ela bota no prato dela, a gente quer o dela, né? Não quer o nosso. Eu fazia isso quando era criança, né? Botava a comida, aí quando a mãe botava dela, eu digo, mãe, me dá o teu que é mais gostoso. A gente quer o caminho dos pais, né? Quer seguir o caminho dos pais. É por isso que a Bíblia ensina a criança no caminho. Então os pais têm que andar no caminho certo com os filhos. Mas se os pais vivem nos caminhos errados, como é que os filhos vão aprender o que é certo? Então o que tem acontecido hoje, os pais não têm ensinado a criança no caminho. Eles têm deixado os filhos aí criados como batata na areia, né? E têm vivido a vida deles. Muitos querem largar as crianças na escola com 1 ano de idade, irmãos. 1 ano. Esses dias foi na escola uma senhora atrás de saber se tinha vaga para matricular o filho dela. E quantos anos ele tem? Vai fazer 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Os pais já querem deixar os filhos na escola. Não, mas é para ter educação, não é assim? Os filósofos da educação, não, mas é porque tem que educar. E a escola tem que ser em tempo integral, né? Você já sabe meu posicionamento com relação a isso, né? Tem que ser em tempo integral, que é para a criança ter educação. Né? Quem educa é a escola? Quem educa não é a escola, irmãos. A educação vem de casa. A educação vem de casa. A escola orienta, pode ajudar em alguma coisa. Mas a criança, ela tem que passar mais tempo com os pais, que é para aprender no caminho com os pais. E a escola dá ali uma lapidada, ajuda em alguma coisa. Mas quem dá a educação não é a escola. Em algumas nações que têm se instalado essa ideia do ensino em tempo integral, os pais já sabem o futuro deles quando tiver velho. É asilo, é o lar de idosos. Porque os filhos não criam aquele laço amoroso com os pais. E aí quando os pais ficam velhos, os filhos não querem mais cuidar dos pais. Não, deixa ele lá no lar de idosos, pronto. Quando me der vontade, eu vou lá visitar eles. Ficam lá abandonados, sendo cuidados pelos outros. Por quê? Porque os pais também fizeram isso um dia, não foi não? Largaram os filhos na escola aí e pronto. O dia todo. E aí quando estão velhos, só recebe o troco. Né? Então, irmãos, cuidado. Não é tudo que o mundo diz que é o que é certo se fazer, não. Nós que temos o conhecimento bíblico, nós temos que analisar as coisas com a ótica bíblica. Não é dizer, não, mas o mundo agora é assim, né? Tudo não é normal dessa forma, não. Pode ser normal para o mundo, mas para nós somos filhos de Deus, conhecemos a palavra do Senhor, nós não podemos ir sempre no conceito do mundo, não. Quando é que nós vamos no conselho do mundo? Quando ele está alinhado com a palavra de Deus. Aí tudo bem. Mas na hora que o conceito do mundo está desalinhado com as coisas de Deus, aí deixa o mundo para lá e vamos ficar com a palavra de Deus. Porque senão vai haver destruição. Se nós não seguirmos o caminho do Senhor, vimos no devocional de ontem, né, no culto de oração. Se nós não seguirmos os mandamentos do Senhor, pereceremos. Aí estamos vendo a geração que não segue os caminhos do Senhor perecendo. Jovens aí de 18 a 25 anos, é só o que morre pela violência do Brasil. Só o que morre de 18 a 25 anos. Na flor da idade, irmãos. Pessoas com um futuro promissor, que podiam ser brilhantes no mundo, a ajudar a nossa nação. Estão morrendo para a criminalidade. Não estão não perecendo? Perece por quê? Porque não segue os caminhos do Senhor. Se esses meninos estivessem na igreja, buscando a Deus, glorificando o Senhor, cultuando a Deus, se os pais tivessem ensinado isso para os filhos, e tivesse tido pulso, porque não é fácil, né? A gente que trabalha com criança, a gente sabe que não é fácil. Tem criança que todo dia é no carão, todo dia. E como é que pode? Tem nem vergonha na cara, não. Todo dia está sendo chamado a atenção, né? Mas é a rebeldia mesmo do ser humano. Então não pode desistir. Os pais, principalmente, não podem desistir dos filhos. Se desistir deles, um dia eles vão desistir também de você. Então, pais têm que ensinar a criança no caminho. E aí os filhos têm que honrar os pais. É o que a palavra de Deus nos ensina. Em Êxodo capítulo 20, verso 12,
Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nos mostra aqui que quando se honra os pais, seus dias são prolongados sobre a terra. E eu já falei para vocês sobre essa ideia de ter essa vida prolongada. Não é simplesmente viver muitos anos. Irmão, de onde é que você tirou essa ideia? Irmãos, por fatos. Temos observado que alguns filhos que são obedientes aos pais, que honram os pais, partem cedo também. Que morrem cedo. E aí como é que se explica isso? A palavra de Deus está mentindo? Não é? Então nós temos que ter cuidado ao interpretar a Bíblia, e aí, para depois não chegar a uma conclusão de dizer, não, então a palavra de Deus está mentindo, porque a Bíblia diz que quem honra os pais, os seus dias serão prolongados sobre a terra. E eu conheço o fulano de tal que honrava os pais, era um filho muito obediente, exemplar, e morreu com 15 anos de idade. Então a Bíblia está mentindo. Não, ela não está mentindo. Nós é que não entendemos o que a Bíblia quis dizer, certo? Em um outro texto que ele diz, será de longa vida sobre a terra, não é assim? Quem honra os pais será longa vida sobre a terra. Eu entendo, irmãos, quando a Bíblia diz isso, para que se prolonguem os teus dias, é no sentido de que a pessoa vai ter vida plena na terra, vai conseguir desfrutar das bênçãos do Senhor já aqui na terra, nessa vida. Porque o contrário também tem acontecido. Pessoas perversas, que fazem maldade, que não honram os pais, vivem muitos anos. E aí, como é que se explica isso? A Bíblia está mentindo? Não, não está, irmãos. Nós é que não entendemos. E não entendemos a soberania de Deus. Por isso que às vezes a gente fica questionando as coisas de Deus e achando que Deus está mentindo. E Deus não mente, Deus não erra. Nós é que precisamos procurar entender o que Deus quis nos comunicar. A Bíblia também diz que aqueles que honram os pais, seus dias serão prolongados. Ou seja, vai ter mais dias. E os que não honram, seus dias serão abreviados. Como se explica isso? Se a gente vê pessoas perversas morrendo com 80 anos de idade, às vezes. E pessoas boas que respeitam os pais morrendo com 15, 20 anos de idade. Como é que se explica? Se alguém nos perguntar isso na rua, como é que nós vamos dizer o quê? Rapaz, eu não sei não, né? Vou tentar explicar, irmãos. Soberania de Deus, que é o que a gente tem que procurar compreender. Vamos supor, um filho, o José, é filho da Maria. Né? E o José é um filho muito obediente aos pais. Obediente demais. Aí o José morreu com 20 anos de idade. E o Francisco, que era filho lá da Joaquina, era um filho perverso. Não honrava os pais e morreu com 80 anos de idade. Como é que a gente explica esse caso? Por que o José, que era um filho tão bom, morreu com 20 e o Francisco, que era um filho tão ruim, morreu com 80? Soberania de Deus. Preste atenção. Você sabe com quantos anos o José estava programado para morrer? Que a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, né? Você sabe com quantos anos José estava predestinado para morrer? Não. Quem sabe? Só Deus. Aí é onde entra a soberania dele, né? Vamos supor que o José estava programado para morrer com 10 anos de idade. Mas como ele foi obediente, aí Deus deu mais 10 anos para ele. Ele morreu com 20. Não se cumpriu não a palavra de Deus, ó, para que se prolongue os teus dias na terra? Se cumpriu ou não? Se cumpriu, Deus prolongou 10 anos na vida de José. Só que nós não sabíamos com quantos anos ele estava programado para morrer. Mas Deus sabe. E Deus prolongou. Deus cumpriu a sua palavra. Vamos para o caso do Francisco. Vamos supor que o Francisco estava programado para morrer com 100 anos. Mas como ele foi um filho desobediente, seus dias foram abreviados. Ele morreu com 80. Mas você sabia que o Francisco ia morrer com 100? Não, mas Deus sabia. Então Deus abreviou os anos do Francisco por ser desobediente aos pais. Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra de Deus? Se cumpriu, irmãos. Nós é que não entendemos. E aí queremos culpar a Deus. Não, foi a mulher que tu me deste, né? Que Adão quis culpar a Deus pelo pecado lá dele. Nós precisamos, irmãos, procurar compreender. Aí é onde está a diferença da pessoa que é temente a Deus. A pessoa que é temente a Deus, ela respeita a Deus. Ela jamais vai pensar, vai apoiar a ideia de dizer assim, não, a palavra de Deus está mentindo.
Não pode, Deus se contradisse aqui. Isso aqui não é verdade. Quem teme a Deus não pensa assim. Quem respeita a Deus, ele procura compreender aquela verdade que a palavra de Deus ensinou. Porque Deus não pode mentir, irmão. Se Deus mentir, nós vamos tudo para o inferno. Temos que pensar além, mais profundamente. Se eu alimentar na minha mente que a palavra de Deus é mentirosa, que Deus é mentiroso, todos nós vamos para o inferno. Porque onde é que fala que tem salvação? É na Bíblia. Onde é que se fala que Jesus vai nos encaminhar para o céu? Porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É na Bíblia. E se Deus for mentiroso, estamos tudo perdidos, irmãos. Então nós não podemos jamais alimentar na nossa mente que a Bíblia mentiu em algum ponto. Não pode. Porque senão, que segurança nós vamos ter da salvação? Nenhuma. Então nós temos que pensar sempre, a Bíblia é a verdade. A Bíblia está dizendo tudo certo. Eu é que não estou entendendo. Então eu oro a Deus, Senhor, por favor, Senhor, me dê compreensão, que eu não estou entendendo o que a tua palavra está dizendo. Mas nunca dizer, Senhor, o Senhor está mentindo. Nunca. Não é uma atitude de quem teme a Deus, de quem respeita ao Senhor. E a Bíblia nos ensina o quê? Em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, que é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria. Ou seja, desprezam o temor do Senhor, que é a sabedoria. Desprezam a Deus e o ensino. Certo? Então você quer ser uma pessoa sábia, você tem que temer a Deus, tem que respeitar a Deus. Como é que eu respeito a Deus dizendo que Ele é mentiroso? É uma forma de respeitar a Deus? É não. Então eu tenho que entender sempre. A palavra de Deus é sempre verdade. Eu é que não entendi. Aí eu clamo a Deus, peço a Deus sabedoria, com respeito a Ele, aí Ele vai me dar sabedoria para entender. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então quando eu respeito a Deus, Deus me dá sabedoria para entender. Certo? A sabedoria não vem de nós. Vocês sabem quando foi que eu vim entender essa questão de se prolongar os dias do filho obediente, se abreviar os dias do filho desobediente? Sabe quando é que eu fui entender isso aí? Depois de convertido, ó. Em um bocado de tempo. Eu já nasci sabendo disso, não. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam pensar dessa forma? Então essa sabedoria vem de onde? De Deus. Não é minha. Não é minha, porque eu não sabia. Mas eu ficava pedindo a Deus para entender, Senhor, como é que funciona isso? Né? Os dias prolongados, tem gente boa que morre cedo. E os dias abreviados, tem gente ruim que morre tarde. Não estou entendendo, Pai. Dá sabedoria para entender? E foi a forma que eu consegui entender foi essa. A soberania de Deus, que é o que nós não entendemos. Eu não tenho como saber da mente de Deus, saber quantos anos Deus deu para o Francisco, quantos anos Deus deu para o José. Mas eu sei de uma coisa, que ele não mente. Então a única forma que eu consegui compreender esse negócio de prolongar o dia do filho obediente e abreviar o dia do filho desobediente, foi dessa forma. Que ele sabe, Deus sabe, dos nossos dias. Então ele abrevia e ele prolonga a quantidade que ele quer. Sempre é 10 anos, irmão? Sempre é 20 anos? Não sei. Né? Eu só dei um exemplo. Deus é quem sabe quantos anos vai prolongar a vida, quantos anos ele vai abreviar a vida. Mas só ele sabe. Nós não sabemos. Nós só temos que confiar na palavra de Deus. E aí ensinar os nossos filhos como obedecer ao Senhor para que eles desfrutem dessas bênçãos de Deus já aqui na terra. E aí se prolonguem os seus dias, tanto na quantidade como na qualidade de vida. Irmão, dê exemplo como é que um filho vai desfrutar da qualidade de vida se ele honrar os pais. Muito simples. Disse há pouco tempo. Jovens de 18 a 25 anos morrendo para a criminalidade. Está aí. E como é que um filho obediente vai desfrutar de uma qualidade de vida melhor? Ora, mas essa. É não viver enchendo a cara de cachaça, não viver usando droga, não viver levando tiro nem facada, porque não está envolvido com coisa errada no meio do mundo, irmãos. Não está prejudicando a sua saúde com coisas ilícitas, né? Está desfrutando uma qualidade de vida melhor. Está buscando a Deus, está louvando ao Senhor, está se livrando de um monte de coisa ruim aí no mundo. Enquanto nós estamos aqui na igreja, quantas pessoas, quantos jovens não estão aí enchendo a cara de cachaça, montado numa moto, correndo feito doido, e vendo a hora se tabefar no chão e morrer? Quantos não estão? Quantos de nós não fizemos isso antes de conhecer a Deus? Né?
que eu era um dos aventureiros, né? E às vezes, dia de domingo de manhã, eu pegava a moto e saía correndo no meio do mundo, correndo motocross, né? Sofri queda e arranhão e todo mundo. Graças a Deus, eu nunca quebrei nenhum osso, mas uma vez eu sofri uma queda tão grande que a perna passou uma semana roxa. Né? São coisas que quando a gente não conhece a Deus, a gente dá prioridade às coisas do mundo, aos prazeres da nossa carne, a gente está aí correndo risco no mundo. Então podemos desfrutar de uma qualidade de vida melhor quando conhecemos a Deus. E é por isso que os pais têm que ensinar a criança no caminho com Ele. Não é só apontar o caminho e ir para outro canto, não. No caminho com Ele. Então, às vezes, os pais têm culpa dos filhos não andar nos caminhos do Senhor. Na época dos 10 mandamentos, a vida era razoavelmente estável, sem grandes transformações. A sabedoria tinha muito a ver com a idade, pois com o passar do tempo, a pessoa acumulava experiências da vida. Um idoso era fonte de experiência para os mais novos. Hoje, com os novos tempos, o mandamento se torna esquecido, e isso por algumas razões. Então, um dos grandes problemas é esse. As coisas têm se transformado, têm mudado, e os mais idosos têm sido desprezados, o conhecimento tem sido desprezado. Levítico 19:32 diz, diante das cãs, dos cabelos brancos, né, para quem tem, te levantarás e honrarás a presença do ancião. É o que Deus ensina, que os mais novos têm que honrar a presença dos anciãos, das pessoas mais velhas, porque elas têm experiência de vida, principalmente dos mais velhos que temem a Deus, que andam nos caminhos do Senhor, porque eles têm ensinamento bíblico para os mais jovens. Então temos que honrar a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Isso é o que Deus ensina para o seu povo. Provérbios 16:31, a palavra de Deus nos ensina, coroa de honra são as cãs, que é os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Está vendo? Pessoa idosa que está no caminho da justiça. Então é coroa de honra. Não é vergonha você estar já na idade e seguindo a Deus, não. É coroa de honra você estar seguindo a Deus, mesmo na idade avançada. Porque Deus vai ser glorificado com a sua vida. Você pode influenciar os mais jovens a seguir a Deus, pode dar conselhos bíblicos. Se o mais jovem vai querer seguir os conselhos bíblicos ou não, aí já não é mais da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é ensinar, é orientar. Quem quiser seguir, tudo bem. Agora, se for filho, aí já é diferente. Porque aí eu tenho que pegar mais pesado, né? É o que eu falo muito para as crianças na escola. Digo, olha, pessoal, eu não sou o pai de vocês. Apesar que eu amo muito vocês e quero bem a vocês como meus filhos. Mas eu não sou o pai de vocês. O que eu posso fazer é orientar vocês. O caminho certo a seguir. Se vocês querem seguir ou não, aí já não é comigo. Vocês vão prestar conta com Deus. Porque vocês estão conhecendo a verdade. Estão ouvindo o que é certo a se fazer. Se enveredar pelos caminhos errados, aí vocês vão prestar conta com Deus por isso. Certo? Agora, já o pai não. O pai e a mãe, aí eles pegam mais pesado. Porque se os filhos não quiserem seguir os conselhos, aí disciplina. Disciplina o teu filho enquanto há esperança, a Bíblia diz. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Você não vai disciplinar o seu filho para matar, né? Mas você vai disciplinar ele enquanto há esperança. Porque você vai fustigar ele com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É o que a Bíblia fala. Você vai disciplinar o seu filho de uma maneira bíblica e vai livrar a alma do seu filho do inferno. Você observa aí as crianças sem disciplina como é. A resposta que eles dão para a gente é desse tamanho. Quando a gente vai chamar a atenção, tem alguns que têm uma resposta desse tamanho na língua. A resposta é maior do que a boca, né? A falta de educação. Por quê? Porque os pais não ensinam em casa. E se os pais ensinarem em casa e pegar pesado na disciplina, eles vão aprender. Irmãos, até um cachorro aprende. Até um cachorro aprende. Né? Por quê? Quando você ensina. Que eu tenho a experiência com isso. Um cachorro que era desobediente, que só na casa de uma pessoa, e eu de vez em quando visitava essa casa lá, e o cachorro avançava o povo, mordia, era mó rebuliço. Tinha gente que podia nem entrar na casa lá. Aí eu passei a ter umas conversinhas com o cachorro, pronto. Com uma beleza, né? Orientei ele direitinho como era, né? Uau, 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 né?
é assim que faz e tal. Pronto, o cachorrinho é uma bênção. A gente entra lá, o bichinho já se deitava assim, ó, né? Seja bem-vindo, já dava as boas-vindas. O cachorro aprende, irmãos. O cachorro, um animal irracional. Como é que um ser humano não aprende? Vocês sabem o que foi que aconteceu um dia desse que eu fiquei impressionado? Uma criança de 3 para 4 anos de idade perguntou a cor do meu carro. Professor, qual a cor do carro do senhor? Aí eu disse, é branco. Ele disse, mas o senhor não tinha me dito que era azul? Ano passado eu disse para a criança que o meu carro era azul. Aí esse ano ele perguntou e ele lembrava que eu tinha dito a ele que era azul. De 3 para 4 anos de idade, irmãos. A gente pensa, não, bichinho, né? Não entende nada não. Isso é um inocente. Inocentes somos nós. Quando pensamos que ele não sabe de nada, irmãos. Uma criança de 3 anos de idade, ó. Estava na mente a cor do carro que eu tinha dito a ele no ano passado. E a gente pensa, não, bichinho sabe. Não sabe? Você é que se ilude pensando que ele não sabe. Brinque para ver se ele não aprende. Aí aquelas brincadeirazinhas que às vezes a família faz, né, com a criança, e a criança fazendo gestos obscenos. Você ensina uma meninazinha novinha a estar se rebolando, se requebrando nas músicas de forró, né? Aí a família achando, ai, como é lindo, achando graça, né? Quando depois está se requebrando nos forró e se prostituindo, aí, aonde foi que eu errei? A criança lembra, irmãos. A criança lembra, quando ela tinha 3, 4 anos de idade, você achava graça quando ela estava dançando forró e se requebrando. A criança lembra. Aí quando ela está adolescente, não, todo mundo achava graça, então é porque era bom, vou dançar forró. A criança lembra, irmãos. E a gente na inocência achando que, não, o bichinho não entende nada. Não entende? Aí quando diz um palavrão, tu acha graça, né? Às vezes, o bichinho, criança inocente, não é nada não. Não é? Cresce aprendendo a dizer palavrão. Aí a criança vai brincar, bate no outro. Aí, não é porque é criança, aí acha graça ali. Cresce com instinto violento. Tudo é educação. Ensina a criança no caminho em que deve. É criança. Não é depois de velho. Não. Depois que tiver velho, aí é só entregar para a misericórdia de Deus mesmo. Tem mais o que fazer, né? Ela tá com um cangote grosso, como a gente costuma dizer. Tem que ensinar a criança, tem que cortar as coisas erradas logo de pequeno. Fez errado, você vai orientar. Olha, isso não pode. Está errado. Se fizer de novo, é desobediência. A desobediência requer disciplina. Você não vai disciplinar na primeira vez que a criança errou, porque ela não sabia que era errado. Mas você orienta primeiro. É errado, não pode fazer. Deus não gosta disso. Bote sempre Deus na história. Por que não pode fazer? Porque Deus não gosta. A palavra dele diz que não pode fazer isso. E aí, se ela desobedecer, aí já a desobediência é disciplina. É assim que a gente tem que educar as crianças. E aí você vai colher dos frutos depois. Às vezes tem pais que não querem disciplinar os filhos, aí acaba os pais sendo disciplinados pelos filhos depois. O pai querendo bater em mãe, o filho querendo bater na mãe, o filho querendo bater no pai. Por que isso? Porque não ensinou o respeito quando criança. Eu já estou ficando velho, nem cabelo tem mais, né? Mas hoje se meu pai disser isso, olha meu filho, isso aqui não. Minha mãe disser, olha, faça aqui não. Acabou, meu pai e minha mãe, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque me ensinaram desde criança. Obedeça os mais velhos. Obedeça o papai, obedeça a mamãe. E a gente hoje, eu posso botar a minha mãe no colo, ó. Mas se ela disser, faça não, isso aqui não. Tá bom, mãe. Tem que honrar os pais. Honrar os pais. E os pais é quem tem que ensinar isso aos filhos desde pequeno. Porque a criança não nasce sabendo disso, não. Os pais é quem precisam ensinar. E aí onde vem também, irmãos, a importância dos pais ensinar o caminho de Deus para os filhos. Por quê? Porque na palavra de Deus é só o que ensina. Que os filhos têm que obedecer os pais, que os filhos têm que honrar os pais, que os filhos têm que honrar os mais velhos. Ensina isso na palavra de Deus. Tem que ser obediente. Então, se eu encaminho meus filhos no caminho do Senhor, não é esperar que eu vou levar para a igreja que o pastor vai ensinar meu filho, não. Não, você tem que começar a ensinar em casa. Aqui, você que é pai e mãe, vai receber a instrução como educar os seus filhos. E aí você aplica em casa a educação com os filhos. Manter a disciplina com eles. A gente vai instruir as crianças também. Vai sim. Para isso que às vezes tem a salinha, né? Para os pequenininhos. E aqui na igreja a gente também ensina para as crianças. Mas o pai tem que saber. Não é só o fato de eu levar para a igreja, passar 1 hora dentro da igreja, pronto, vai transformar a vida do meu filho. É não. Porque ele passa 1 hora dentro da igreja e 23 em casa. Onde é que ele vai ser mais influenciado?
Em casa. Então você, pai e mãe, tem que aprender como educar o seu filho e colocar em prática em casa. Que a maior parte da vida dele ele passa em casa. Com os pais, não é na igreja. Então, é muito errada essa concepção que as pessoas têm achado, né? Não, os filhos vão ser educados na escola. Passa 4 horas na escola e 20 em casa. Ah, vai ser na igreja. Passa 1 hora na igreja, 23 em casa. Os pais querem tirar a responsabilidade de si de educar os seus filhos. Aí dá tudo errado. Porque não é a maneira bíblica de educar. A maneira bíblica de educar são os pais educando os filhos. Então, esse mandamento de obedecer aos pais tem sido esquecido por algumas razões. Primeiro, os filhos consideram as pessoas idosas como ultrapassadas e inadequadas, porque os filhos se acham, né, que têm muito conhecimento intelectual. E aí desprezam, às vezes, porque sabe mexer no celular e os pais não sabem. Aí acha que não, então estão ultrapassados. Você é um velho babado, não sabe mais de nada. Eu é que sei que você mexe na tecnologia, no iPhone, né? Aí sabe o nome do celular tudinho aí, que modelo que nem eu sei. Aí eles sabem, acham que são melhores do que os mais velhos, por conta disso. Isso aqui é nada, irmão. Isso aqui é um conhecimento supérfluo com relação a enfrentar a vida, saber enfrentar a vida. Que às vezes são tão infantis que nem para estudar usa. Nem para estudar. Tem uma ferramenta poderosa para estudar em casa, aí chega na escola, menino, você estudar? Não. Mas rapaz, o celular de você serve para quê? Ficar no TikTok, né? O YouTube, Quai, não sei o quê, um monte de aplicativo aí. Então, eu estava nas redes sociais, Facebook. E tu não usa para estudar uma ferramenta dessa, brilhante. Tu não sabe, tá com dúvida numa matéria e vai lá no YouTube pesquisar e aprender? Não sabe, mas sabe ficar mexendo em coisas que não vão ajudar na vida futura dele. E os pais têm que orientar isso. Uma outra razão que esse mandamento tem sido esquecido é a influência grega em nossa cultura, que valoriza a estética e torna as pessoas de mais idade pouco desejáveis, né? Essa cultura, influência grega que veio idolatrando assim a estética das pessoas, aos mais idosos acabam às vezes não tendo uma aparência tão agradável como tinham quando eram jovens. Aí os jovens acabam desprezando os mais idosos por conta da aparência também. São coisas que têm influenciado essa geração mais nova a desrespeitar os mais velhos. Terceiro ponto, o desrespeito às pessoas de mais idade começa pelo Estado. As aposentadorias do INSS parecem mais uma tentativa de extermínio, né? A isola. É como se aquela pessoa não prestasse mais para nada, né? Que agora aposentou e pronto. Não tem mais utilidade. Não é bem assim, né? Tem alguns serviços aí que tem gente aposentado que tem mais coragem para fazer do que esses mais novos. E aí bote um cabo novo desse aí de 15 anos para ir limpar uma roça de milho. Para ver se o seu Assis não dá um banho neles aqui, né? Aí lá na frente os coitados dos meninos, ai, tô doído, né? Ai. Porque eu fui dar aula de educação física uma vez na escola, eu já um velho desse, e os meninos não aguentavam fazer a mesma quantidade de exercício que eu fazia. Um menino novo, 15 anos, 13 anos, 14 anos, 12. E rapaz, vocês estão mortos. Que eu já tô velho e vocês não aguentam fazer isso. Mas por quê? Porque não faz nada na vida. Nunca aprenderam a trabalhar, nunca aprenderam a fazer um exercício. Já vive em casa, ó, o dia todinho no celular, né? E ainda os pais nem para atentar para a postura dos filhos. Tem uns que são de jeito, ó, todo torto. Aí, do jeito que fica aqui quando é sentado, quando se levanta, é do mesmo jeito. Mesmo jeito, tem um som travado, desse jeito assim. Já teve pais que eu tive que conversar com eles sobre a postura dos filhos. Rapaz, teu filho está com problema sério na coluna. É desse jeito a coluna do menino, rapaz. Leve no ortopedista, um fisioterapeuta, alguma coisa, trate, porque senão ele vai ficar aleijado quando tiver mais velho. Nessa idade já está desse jeito, com a coluna, parece um bico de um papagaio nas costas. Não atenta para os filhos. Deixa o menino jogado no celular, estragando a vida, estragando a saúde. Está aprendendo o que nessas coisas, né? Quarto ponto, as pessoas de mais idade têm a tendência de se fixar no seu tempo e guardar a sua época, né? Às vezes fica lembrando, contando as histórias do passado, não é assim? Você senta com um idoso para conversar, ele começa a contar, lá em 1900 antigamente aconteceu isso, né? E tal, no tempo, ficam contando essas coisas. E às vezes os jovens não têm interesse por esse assunto. Por quê? Falta de respeito também. Porque a maneira do jovem é aprender a ter experiência pelo que outros viveram no passado. E aí ter mais experiência e conhecimento de mundo. Todos estes fatores fazem com que fique esquecido o mandamento de Deus. Então os pais devem ser honrados pelo que são,
e não pelo que sabem. Os filhos devem honrar os pais porque eles são os pais. Ah, mas eu queria ter nascido em outra família. Às vezes a gente vê jovem dizendo isso, né? Eu queria ter nascido em outra família. Queria, você queria, mas não nasceu, meu filho. Então você tem que agradecer a Deus pela família que você tem. Se Deus te deu essa família, é porque era a melhor família para você. Você tem que entender os propósitos de Deus. Era ali que Deus queria te educar. Se você fosse educado por aquela família, você tem que aprender a respeitar a família que Deus te deu. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Ao respeitar a família que Deus me deu, eu estou respeitando a quem? A Deus, porque foi Deus que me deu aquela família. E o que é que a Bíblia diz, onde nós lemos, Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio do saber. Respeite a Deus. Foi Deus quem te deu essa família. Quando você respeita a família que Deus te deu, você está respeitando a Deus. Você está temendo a Deus. Isso é o princípio do saber. É como você vai alcançar a sabedoria, quando você respeita as coisas de Deus. Às vezes Deus quer te usar na família. Deus te colocou naquela família para Deus te usar lá naquela família. Deus te colocou naquela família para aquela família te moldar. Então, você às vezes não sabe o propósito, mas dê graças a Deus. Você nasceu ali naquele meio e Deus te queria ali. Não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando, não adianta. Você já nasceu naquela família. Então, seja grato a Deus e glorifique o nome de Deus, aonde Deus te colocou. É isso que devemos ensinar para os nossos filhos, para que eles cresçam com essa mentalidade, que precisam honrar os pais, precisam honrar a família, porque eles vão estar honrando a Deus ao fazer isso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a direção do Senhor nesse dia para que possamos honrar o Teu santo nome sempre em tudo o que fizermos, ó Pai. Porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Pedimos ao Senhor sabedoria para agir de acordo com a Tua santa vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, que possamos à noite retornar para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos da Tua santa palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe.